Povo de Deus, nós hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa, o dia da Divina Misericórdia. Domingo passado nós celebrávamos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e este tempo tão bonito, tão importante da igreja, vai se estender por 7 semanas até a solenidade de Pentecostes. Nós vamos a cada domingo rezar, meditar, refletir com o Senhor Jesus ressuscitado. De modo especial, neste domingo, o domingo da Divina Misericórdia, nós vemos a aparição do ressuscitado à comunidade dos 10 discípulos que está ali reunida. O Evangelho, logo no início, nos ajuda a perceber qual era a situação, o que estava acontecendo. Os discípulos estavam reunidos, trancados, com as portas fechadas, por medo dos judeus. Os discípulos viram, testemunharam o que aconteceu com Jesus. Viram o seu padecimento, a sua paixão, viram o Senhor Jesus que morreu, ouviram o testemunho de que algo aconteceu, de que o túmulo estava vazio. E eis que agora, aqueles discípulos estão fechados, por causa desta situação conturbada, de perseguição, de medo. E eis que o Senhor ressuscitado se põe no centro e deseja: a paz esteja convosco. Vejam, irmãos e irmãs, a primeira realidade que nos apresenta o Evangelho. Quem é o centro da comunidade cristã? É o ressuscitado. É Ele que se põe no meio. E qual o remédio para aquele medo, aquele pavor que faz com que os discípulos fiquem trancados com as portas fechadas? A paz. Portanto, essa experiência demonstra para nós que a presença do ressuscitado dissipa todo medo, todo terror, devolve a paz e a serenidade ao coração dos discípulos. E Jesus deixa uma ordem: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem reterdes os pecados, eles serão retidos. Nosso Senhor confia uma missão para a igreja, para a comunidade: ser a anunciadora da misericórdia, para proclamar e anunciar o ressuscitado, que é o mesmo Senhor Jesus, o misericordioso. Esta é a missão da igreja: proclamar a misericórdia e o amor de Deus. Mas eis que está faltando um discípulo, Tomé. Não está com os 10 naquele momento. E quando Tomé volta à comunidade, recebe o anúncio: vimos o Senhor ressuscitado. E Tomé diz: se eu não ver, se eu não tocar, não acreditarei. Vejam, irmãos e irmãs, que belíssimo ensinamento nos dá a palavra. Os outros 10 estavam trancados por medo. Tomé não está lá, logo não tem medo. Tomé é corajoso.
Tomé está fora. Os outros são covardes, estão trancados. Mas vejam, irmãos e irmãs, a experiência do ressuscitado se faz na comunidade. Tomé pode ser corajoso, Tomé pode estar fora, Tomé não está trancado, mas para fazer a experiência do ressuscitado, se faz dentro da comunidade, mesmo que seja uma comunidade fragilizada, mesmo que seja uma comunidade que está trancada por medo, mesmo que seja uma comunidade que ainda não assumiu o propósito autêntico da sua missão, é na comunidade que se faz a experiência com o ressuscitado. Para nós, deve ficar claro que não existe um cristianismo católico, eu e Deus. A nossa fé cristã católica é essencialmente comunitária. Nós não falamos da comunhão dos santos quando professamos a fé, esta realidade espiritual de que toda a igreja está reunida, formamos um só corpo, e jamais deve bater no coração a prepotência, a arrogância de que podemos sozinho. Eu e Deus, eu me viro, eu dou meu jeito. Este orgulho não leva a nada. Tomé nos ensina a compreender de que para ver o Senhor, para experimentar o Senhor ressuscitado, é preciso estar dentro da comunidade. E quando o Tomé volta, faz o retorno, eis que o Senhor ressuscitado volta. É a experiência agora daquele que retorna e está dentro da comunidade. A nossa fé, o nosso caminho espiritual se dá dentro da vida da igreja, dentro de um corpo místico, no qual nós rezamos um pelos outros, onde nós encontramos força na oração do outro, onde nós podemos interceder, rezar, orar, suplicar a Deus pela vida do outro. Não é à toa que nós nos reunimos a cada domingo para formar essa unidade espiritual neste único corpo, nesta comunidade, para escutar a única palavra, para partilhar o único pão do céu, que é partido e compartilhado entre os irmãos, o sinal da unidade, da vida da igreja. E vejam o que nos dizia os Atos dos Apóstolos na primeira leitura. Os fiéis estavam reunidos e tinham um só coração e uma só alma. Mais uma vez, a unidade manifestada na palavra de Deus. Nós somos um único corpo, uma única igreja que serve ao único Senhor. Claro, na diversidade de dons, de carismas, de ministérios, mas na multiplicidade, na diversidade, formando um único corpo. E se nós desejamos fazer a experiência de fé com o Senhor ressuscitado, é preciso estar nesta unidade. É por isso que nós caminhamos a cada domingo para nos encontrar, para escutar a palavra, para comungar o corpo de Cristo, para ver os irmãos e formar um único corpo. Também neste domingo, nós rezamos lembrando da misericórdia, o domingo da divina misericórdia. E ao contemplarmos o Senhor Jesus misericordioso, nós lembramos daquilo que a palavra de Deus atesta para nós. Constantemente, Deus se mostrou misericordioso. Constantemente, a ação de Deus é a ação misericordiosa para com o seu povo.
E a maior manifestação desta misericórdia está em Jesus. Jesus é o sinal maior da misericórdia do Pai pela humanidade. Jesus é a encarnação da misericórdia de Deus. Se nós passarmos as páginas do Evangelho, está claro, todas as ações de Jesus manifestam a sua misericórdia. Os encontros e os olhares, os toques, as palavras de Jesus manifestam a sua misericórdia. E o que é a misericórdia de Deus? Eu gostaria de fazer memória de 4 relatos do Evangelho que nos recordam a misericórdia de Deus, encarnada em nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 8, eis que uma mulher foi flagrada em adultério e é arrastada e colocada diante de Jesus. E eis que eles dizem, a lei manda apedrejar até as mulheres. E Jesus se inclina e começa a escrever no chão. E eis que eles insistem em provocar Jesus. Jesus levanta e diz, quem nunca pecou, seja o primeiro a atirar a pedra. E o Evangelho diz, saindo um por um, a começar pelos mais velhos, não ficou ninguém. Jesus fala para a mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Então vá em paz, nem eu te condeno. A ação de Jesus de se baixar e estar com aquela mulher é a ação misericordiosa de Deus. Deus se faz próximo, Deus se abaixa para estar junto com o miserável, o pecador. É assim que acontece a misericórdia de Deus. A segunda está no Evangelho de Lucas, a primeira parábola da misericórdia. Um pastor tem 100 ovelhas, uma se perde, e eis que aquele pastor vai à procura da ovelha que se perde. E quando encontra, traz nos ombros e faz uma festa. Assim é a misericórdia de Deus. Deus se importa com a sua vida. Deus vai à procura de todo aquele que se perdeu. São 99, mas das 99 estão protegidas, estão garantidas, tem o cuidado, o zelo, a atenção do pastor. Mas aquela que está fora corre perigo. E precisamos ir ao encontro daquela que se perdeu. A misericórdia de Deus vai ao encontro daquele que se perdeu. E a palavra de Deus deve interpelar a nossa vida, porque nós também devemos ir à procura de quem está fora. Não estamos para julgar, não estamos para condenar. O lugar de quem se perdeu é dentro da igreja. Mesmo que tenha passado pelas piores situações, fora por muito tempo, quando retorna, qual é a nossa missão? Acolher. E deve fugir de nós toda a intenção de julgamento, às vezes até de condenação, o nosso olhar de desprezo, o nosso olhar de desdém, o nosso olhar de julgamento, porque isso fecha as portas da igreja. Quantas pessoas não vêm, não entram para rezar conosco, porque tem medo. Medo de ser julgada, medo de ser condenada, medo de ser excluída, medo de ser rejeitada.
E a ação de nosso Deus, que é misericórdia, vai ao encontro, traz de volta. Se desviou do caminho, mas o pastor vai à procura para que aquela ovelha receba o zelo, receba o alimento, receba o cuidado. Essa é a ação misericordiosa de Deus. A terceira, também no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nos mostra uma mulher que tem 10 moedas, ela perdeu uma. E eis que essa mulher acende uma lâmpada, vai à casa, afasta as coisas e procura até encontrar. E quando encontra aquela moeda, ela faz uma festa com as suas amigas. Assim é a ação misericordiosa de Deus. A sua vida é extremamente valiosa. É por isso que a misericórdia de Deus faz esse esforço de procurar, de ir ao encontro, de mover todas as realidades da vida, para que você perceba que você tem um valor inestimável, e que Deus procura, Deus está atrás do seu valor, e você não pode ficar fora do tesouro de Deus. A sua vida é preciosa. Por fim, a quarta parábola, que nos recorda a ação misericordiosa de Deus. A parábola tão conhecida do pai misericordioso, do filho pródigo. Eis que aquele filho fala uma das palavras mais duras do Evangelho: me dá a parte da herança que me cabe. Aquele filho pronuncia para o pai de outra forma: para mim o senhor está morto. Porque quando é que a gente recebe a herança? Quando morre. Imagine o pai que escuta isto de um filho. Nas entrelinhas, aquele filho considera que seu pai morreu, está indiferente, não tem mais interesse, não se importa. E vai e esbanja tudo que era do seu pai. E quando está no fundo do poço, quando nem a comida dos porcos pode comer, ele cai em si. E parece que é só quando está no fundo do poço que a gente cai em si. Vou voltar para a casa do meu pai. Lá os empregados têm comida com fartura. E ele faz um caminho de volta. Talvez a princípio esteja interessado na comida, mas faz o movimento de volta. O Evangelho tão bonito nos apresenta que quando o pai vê o filho, o pai vai ao encontro. Assim é a misericórdia de Deus. Ela vai ao encontro. O que é preciso? Uma tomada de consciência, o mínimo de buscar, de levantar, de não ficar no fundo do poço, de não ficar na lama, de ter o mínimo de ânimo para ir ao encontro do Senhor. E eis que aquele pai vai, a misericórdia de Deus nos precede, a misericórdia de Deus se adianta, e vai ao encontro do filho. E aí está o belíssimo testemunho da misericórdia, quando acolhe o filho, diz: olha, põe uma túnica nele, um anel, uma sandália, e vamos fazer uma festa, porque aquele que estava perdido foi encontrado. O pai não pergunta onde você gastou, com quem gastou, onde esteve. Nosso Senhor, nosso Deus, que é misericórdia, não está interessado em pecados. Nosso Senhor não está com um livro anotando a quantidade. Não! Nosso Senhor tem interesse no coração que se arrepende e volta. Não importa, não interessa o que fez, aonde fez e com quem fez. O importante e que agrada aos olhos de Deus é o caminho de volta. Assim é a ação misericordiosa de Deus. Deus se mostrou misericórdia em toda a sua palavra. Nós poderíamos citar
Tantas páginas do Evangelho que atestam para nós o amor misericordioso encarnado, a misericórdia encarnada em Jesus. Mas que nós possamos fazer este movimento de abrir o coração, de perceber que Deus é misericórdia, de que Deus nos acolhe, e nós temos esta missão de manifestar, de anunciar, de proclamar a misericórdia de Deus, não só com as palavras, não só experimentando esta misericórdia, mas tendo o olhar misericordioso. E eu concluo com este último exemplo. Está sentado na coletoria de impostos Levi, um bandido, ladrão que rouba dentro de casa, está entre o povo em nome do império, ninguém quer por perto, todo mundo foge, é pecador público. E Jesus, ao olhar aquele homem que ninguém quer por perto, que todo mundo foge, Jesus olha para ele e diz: segue-me. Jesus é capaz de olhar além. Naquele que é bandido, daquele que ninguém quer por perto, Jesus vê um potencial discípulo. Assim é o olhar misericordioso. A gente precisa ir além. Porque atrás, às vezes, de uma vida desregrada, atrás, às vezes, de um vício do álcool ou qualquer outro vício, atrás de um pecado grave, ali existe uma alma que deseja a salvação. Atrás daquela realidade, existe uma alma que precisa do remédio da salvação, que precisa ir no hospital, que é a igreja, de receber o devido remédio, que é a confissão e a Eucaristia. E nós não podemos apenas ficar no primeiro olhar. O nosso exercício deve ser de olhar que por trás de toda e qualquer pessoa, independente da situação, a misericórdia de Deus deve prevalecer. Assim como prevaleceu para nós, deve prevalecer para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.